Lembra que agora há pouco o João Pedro Barrocas entrou falando da prisão, de uma outra prisão importante? A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a denúncia de várias pessoas que disseram ter investido dinheiro na Futura Invest, empresa que gerencia investimentos em criptomoedas e que desapareceu. Essa empresa é do ex-empresário, ex-presidente do Conselho Fiscal do Botafogo, Ricardo Wagner de Almeida, e é acusada de dar golpes da criptomoeda no Rio de Janeiro. A reportagem é dele, João Pedro Barrocas. Na tela vamos entender. Eram 6 horas da manhã quando agentes da Delegacia de Defraudações chegaram na casa do suspeito, neste condomínio em Piratininga, região oceânica de Niterói. Ricardo Wagner de Almeida, ex-presidente do Conselho Fiscal do Botafogo e dono de 2 empresas investigadas. Uma delas, a Futura Invest. Ricardo Wagner convencia as pessoas a investir com a promessa de um bom retorno financeiro. O preso e todo o material apreendido na casa dele foram levados para a cidade da polícia. A promessa era de aplicações com alta rentabilidade em criptomoedas, com retorno de 4% ao mês. Nos primeiros meses, os clientes até ganhavam o percentual prometido, mas depois as vítimas deixavam de receber e só aí percebiam que tinham caído no velho golpe da pirâmide financeira. O esquema Ponzi, que os primeiros investidores recebem, mas os últimos acabam não recebendo por conta desse ciclo que não fecha. Então hoje foi cumprido um mandado de prisão em relação ao Ricardo Wagner, que era o responsável pela empresa Futura, e 11 mandados de busca e apreensão em diversos endereços no Rio de Janeiro. Foram apreendidos documentos, foram apreendidos eletrônicos, foram apreendidos lastros que realmente comprovavam a atividade, contratos e tal. O esquema lesou dezenas de pessoas. A estimativa é de que a quadrilha tenha dado um prejuízo de milhões de reais às vítimas. A investigação, que começou em 2021, continua. E outros envolvidos também foram indiciados por associação criminosa e estelionato. Os crimes que eles irão responder, será a organização criminosa, estelionato, e aí a gente vai ver se existe mais outras situações, tipo lavagem de dinheiro e congêneres. Claro que a investigação continua para ver se essa pessoa suspeita de ter cometido esse crime, se também não tinha cometido outros crimes aí contra as pessoas que acreditavam estar investindo dinheiro. Nessa questão de pirâmide financeira, que a gente já falou aqui no SBT Rio, Isabelle Benito fala isso brilhantemente aqui, se isso fosse correto e fosse dar tanto dinheiro, não tinha tanto problema acontecendo aí, o que a gente vê todos os dias. Então, nós vamos à sede da Delegacia de Defraudações, na cidade da polícia, para conversar mais uma vez com o João Pedro Barrocas, agora, claro, falando sobre este assunto. Ô, João Pedro, quantas pessoas foram presas e o que foi apreendido até agora nesta operação que foi realizada aí pela Delegacia de Defraudações? Novamente, boa tarde para você, irmão. Mais uma vez, boa tarde para você, Caio. Uma pessoa foi presa, o Ricardo Wagner, e outras pessoas foram indiciadas, mas não tiveram mandado de prisão expedidos. Agora estou conversando aqui com o delegado Alan Luchardo, que está me mostrando uma coisa muito interessante. São vários contratos do Ricardo Wagner com a empresa do faraó dos bitcoins, o Glideson Acácio. O que demonstra, delegado, que ele fazia uma espécie de pirâmide da pirâmide. Como é que funcionava isso? Boa tarde. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Carregosa e telespectadores. Então, no cumprimento de busca e apreensão, a gente apreendeu diversos documentos, contratos da Futura com a empresa desse Glideson Acácio, o farol dos bitcoins. Como consistia o porquê desses contratos? Na verdade, o Glideson, todo mundo sabe, inclusive está até preso atualmente, ele dava lucro de 10% aos investidores, entre aspas, a título de ressarcimento, de lucro. E aí a empresa Futura fazia o quê? Prometia 4% de lucro. Ou seja, ele pegava o dinheiro, captava o dinheiro dos investidores, entre aspas, colocava o dinheiro obtido na empresa do Glideson, o Glideson retornava 10% para ele, desses 10% ele retornava 4% para os investidores dele e ficava com 6%. Então, é uma pirâmide da pirâmide, a verdade é essa. Ganhava dos dois lados.
Na verdade, ganhar você fazer nada, não investia em nada, investia numa pirâmide. Era isso. E quantas pessoas podem ter sido vítimas desse grupo? Dezenas de pessoas foram lesadas, milhões de reais em prejuízo aqui na nossa investigação. E só que descobrimos que também existe um lado dessa organização que atuava em São Paulo. Então tem que analisar agora. A gente vai juntar esse documento, essa investigação daqui, para encaminhar para lá, para auxiliar nas investigações naquele estado. Doutor Alan Luchardo, o Wolverine da Polícia Civil. Esse cara é brabo. Agora, Luchardo, sabe o que é importante a gente colocar? Porque no momento em que esse homem suspeito de fazer essa pirâmide financeira, que ele investir esse dinheiro todo lá no Gladson Acácio, automaticamente, esses 10% que viriam de lucro e ele prometia 4%, 6% acabavam ficando com ele. Só que no momento em que o Gladson Acácio tem uma operação feita pela Polícia Federal, ele é preso, né? Estava em Bangu, agora já foi transferido para o Presídio Federal. E no momento em que as empresas do Gladson pararam de pagar, né, essas porcentagens para as pessoas que investiram, para ele foi o quê? Perna para que te quero. Pega o dinheiro de quem investiu, não vou pagar mais nada para ninguém e vou embora. E foi o que ele fez, não é isso? Em cima da investigação de vocês? Na verdade, ele trabalhava tanto na pirâmide própria, né, nos investimentos, entre aspas, próprios, que os captadores dele, os clientes dele alimentavam os novos clientes, a pirâmide esquema Ponzi, tanto e quanto na empresa desse Gladson, na Gás Consultoria. Então ele tinha essas duas frentes, na própria pirâmide e na pirâmide de terceiro. Também carregosa com a gente, o Alan Luchardo, que frequentemente você está comigo aqui, sentado aqui, você sabe como funciona, né? É aquela situação, Carregosa, o pessoal acreditou que poderia estar investindo dinheiro e ganhando, e na hora H começaram a tomar fumo ali. E a verdade foi que procuraram a polícia para dizer, ó, parecia ser uma pirâmide financeira, eu perdi um dinheiro aqui, vamos investigar. E na hora que, brilhantemente, o Alan Luchardo, com a equipe dele da Defraudações, começa a investigar, passa para poder perceber que esse bololô é muito maior. E vem sendo basicamente um braço financeiro ou uma perna financeira desse tipo de investimento, que é um investimento que acaba sendo ilegal, que muita gente está sendo prejudicada e que a investigação da Polícia Federal chegou a apontar que muitas pessoas foram assassinadas, principalmente em Cabo Frio, por causa dessa guerra de dinheiro de quem seria o detentor dos bitcoins e ia lucrar muito mais com isso. Na hora que o doutor Alan falou pirâmide da pirâmide, a gente ia falar no mesmo momento aqui. No mesmo momento. O cara fez pirâmide da pirâmide, o cara é um construtor de pirâmide, né? Esse cara devia estar no Egito, porque lá é que eles gostam de construir pirâmide. Mas assim, como funciona uma pirâmide? Porque até hoje a questão do Gladson, tem muita gente que é do fã-clube dele e quer defender ele, quando era claramente uma pirâmide. A pirâmide, primeiro, ela te oferece um lucro muito acima do mercado. Muito acima do mercado mesmo. Normalmente você vai ver investimentos bons girando em torno de 1%, um pouco mais. Quando você está passando estratosfericamente desse retorno mensal, você já tem que ligar o sinal de alerta, sinal roxo, tudo que é sinal que tu puder ligar, porque tem alguma coisa estranha acontecendo. Então o Gladson oferecia um valor exorbitante que ninguém no mercado oferecia. Mas só que o que acontece? Como muita gente está recebendo esse dinheiro, a pirâmide, existe, quem é economista sempre tem uma piada que é, se você souber de uma pirâmide que está começando, me avisa. Quando já estiver no meio, já não me avisa mais porque ela vai ruir. Porque o que acontece? Todo mundo que está entrando na pirâmide, ele começa a pagar. Por quê? Você está entrando muita gente botando dinheiro. Então o dinheiro, vamos supor, eu entrei na pirâmide e botei R$1.000. Ele está me oferecendo o quê? Bota aí que eu vou ganhar 10%, R$100 por mês. Você vai entrar com mais R$1.000, ou seja, você entra depois de mim, ele vai me pagar esses R$100 que ele está falando que ele está investindo com seus R$1.000. Só que você vai receber esses R$1.000 e você vai chamar mais gente. Então ele fica chamando cada vez mais gente. Tem uma hora que esse modelo ele quebra. E ele quebra na hora que está todo mundo dentro da pirâmide. Até porque quem está ganhando 10% por mês vai manter o dinheiro lá e cada vez botando mais dinheiro. E é uma coisa tão séria que tem um caso, talvez o caso mais clássico de pirâmide, foi o Barney Madoff nos Estados Unidos, que o cara era um bilionário, o cara era uma das pessoas mais importantes do mercado financeiro e ele tinha um esquema de pirâmide que durou décadas, até ela ruir. Uma hora ela ruir. E as pessoas perdem a economia da vida. Isso, elas perdem a economia. Então é muito sério o combate, principalmente esse esquema de pirâmide, porque as pessoas apostam todo o dinheiro suado do trabalho nesses esquemas e correm o risco de perder da noite para o dia. Então, parabéns para o trabalho que o
que o doutor Alan está fazendo na defraudações, que é muito importante. A Sueli comentou agora há pouco no Twitter assim, doutor Carregosa, ele não comenta, ele dá aulas, mas o Barrocas é aquela situação, uma operação como essa é muito importante, essa investigação feita pelo delegado Alan Luchardo também foi muito importante justamente para evitar que outras pessoas pudessem ser lesadas aqui no Rio de Janeiro. Não é isso, Barrocas? Exatamente, é muito importante que as pessoas abram o olho e fiquem com a pulga atrás da orelha com relação a esses retornos, né, com esse rendimento muito alto que é fora do mercado. Então é todo mundo, né, doutor Luchardo, precisa ficar atento e não cair na tentação do lucro fácil, não é isso? Ô, Caio, Barrocas, eu vejo aqui, me sinto no Egito, que é tanta pirâmide que não acaba mais. Então a gente vai tentando desmantelar o que dá para fazer. Agora, não existe lucro fácil, não existe nada de graça. Eu acho surreal como algumas pessoas ainda caem em situações como essas, porque é uma coisa que já está sedimentada, que é um golpe. Então, é muito importante essa divulgação de prisão, das situações, justamente para pegar ainda as pessoas, para dar informação às pessoas de que realmente é golpe. Então, primeiro, não é nem a questão do lucro alto que tem que ser um alerta, óbvio que isso também, mas primeiro, quer fazer qualquer tipo de investimento, procura alguma entidade, alguma instituição financeira regulamentada na CVM, regulamentada pelo Bacen, Banco Central. Isso vai te dar a garantia de que você está tratando como uma empresa séria. Não é nem só pelo simples fato de ter lucro exorbitante, até porque depois de várias prisões, a gente já pegou casos que as pessoas estavam dando, essas empresas fakes, digamos assim, estavam dando até lucros menores, 1%, 2%. De qualquer maneira, justamente para passar um ar de não desconfiança. Então, o parâmetro, na minha visão, é exatamente procurar empresas de investimento regulamentadas pela CVM, registradas na CVM e no Banco Central. Mas o fato desses grupos terem sede, escritórios, secretárias, crachás, tudo isso acaba enganando, né? Na verdade, o estelionatário é um ator. Se ele não fosse ator, seria um assaltante, um roubador. Eu sempre gosto de falar isso. Então, para ser ator, ele monta um teatro. E exatamente a montagem de escritório, de credenciais, enfim, pessoas em diversos setores dentro do estabelecimento passam um ar de credibilidade, um ar de veracidade àquela atividade. Então, é exatamente isso. O estelionatário joga com o teatro, com a simulação. Faz a uma pessoa, um lesado, uma vítima, incidir uma situação de erro justamente pelo teatro que ele está montando. Então o estelionatário atua. E por ser bom ator, ele consegue ludibriar as pessoas. Só existe uma diferença, Luchardo e Barrocas. Se ele fosse um assaltante, estaria com uma arma e com certeza ficaria preso. Só que, infelizmente, por a gente ter leis ultrapassadas aí muito antigas, esse estelionatário, daqui a pouquinho ele sai pela porta da frente. Precisamos ter leis melhores para que essas pessoas criminosas permaneçam atrás das grades, para que esse tipo de crime não continue. João Pedro Barrocas, muito obrigado pela participação. Doutor Alan Luchardo, ou Alan Wolverine, porque esse cara é brabo, a Defraudações está muito bem representada aqui. Irmão, obrigado, você sabe, o convite já está feito para estar comigo aqui do lugar do Carregosa, que vocês são tudo amigos.